Esse vídeo é um trecho da entrevista de 1h30, que pode ser assistida na íntegra pelo link que está no comentário fixado. Nesse trecho, Ciro Gomes responde sobre o assunto mais falado na grande mídia, nos últimos dias, que é o sumiço do Dom Phillips e Bruno na Amazônia, e também porque ele não conseguiu fazer as alianças que estava tentando. Vamos passar para um assunto que no momento literalmente grita na nossa frente, que é o assunto da Amazônia. O senhor tem dito que não faz sentido tentar resolver o problema da Amazônia a esta altura com repressão. Eu acho que entendo o que isso quer dizer, mas quero colocar para a nossa reflexão aqui o seguinte: crimes de todos os tipos estão escalando na região e muita gente entende que a certeza de impunidade está na origem de casos como dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Lhe ocorre, eu sei que a competição é difícil hoje em dia, mas lhe ocorre algum outro lugar mais carente de aplicação da lei, de fiscalização e de repressão do crime do que a Amazônia no momento? Sim, a periferia de todas as grandes cidades brasileiras também é território sem dono hoje. É por isso que eu lhe disse que a competição é difícil, mas este assunto, o senhor concorda comigo que esse assunto, inclusive nesta segunda-feira em que nós estamos conversando, está gritando na nossa cara? Eu vou voltar a isso, eu apenas fiz por provocação, porque a percepção, a sentimento, isso tem a ver com um pouco a atitude do povo brasileiro em relação à Amazônia. Percebe? O drama do nosso povo na periferia, dominada por facções criminosas que nasceram, se constituíram e se sedimentaram durante os 14 anos de conversa fiada do Lula e do PT. Eu entendo o que o senhor está falando, mas eu não quero que a gente perca a oportunidade de discutir essa questão. Vamos lá. Eu lhe dou toda a razão. Mas por que a Amazônia é tão assim desprezada e abandonada? Porque todos os tratos e fatos da Amazônia não estão na emergência do nosso povo brasileiro. E isso está errado. Por quê? Porque boa parte das soluções para a Amazônia também não dão ao povo amazônico, 40 milhões de brasileiros, a sensação de pertencimento. Parece sempre que tem um burocrata entre Brasília, São Paulo e Rio, dizendo como é que deveria ser organizado. Deixa eu explicar isso, senão não vai mudar nada. Você não tem ideia de quanto perversa é a opinião na Amazônia hoje em relação a essas coisas que para nós, para nosso padrão de civilidade, de humanidade, seria uma coisa absolutamente chocante. Mas, sabe, ouvir na elite ali de que índio bom é índio morto, sabe? É muito trivial para quem tem intimidade como eu tenho há muitos anos. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos assenhorear da questão amazônica. Isso impõe outra ferramentaria de institucionalidade, ou seja, o que eu quero fazer, um zoneamento econômico ecológico. Nessa área onde provavelmente assassinaram... Ele existe, né? Só que ele não é levado a sério. Não existe nada. De 2010, se eu não me engano, um zoneamento nos termos que o senhor propõe no livro, só que ele não é levado a sério, é letra morta. Não existe nada, porque o pouco que existe, eu iniciei lá no Pará, ele não tem o que os americanos chamam de enforcement. Enforcement é o seguinte, a lei que no Brasil pega e a lei que não pega. Nesse caso aqui, o ordenamento não pode ser um gesto tecnocrático e macroscópico. Nós temos muita unidade de conservação, tudo invadida. Nós temos muita reserva indígena, tudo ocupada por garimpo ilegal, percebe? Então, esse macrozoneamento, ele não é o que eu estou propondo. Eu estou propondo no território uma coisa especializada que tem a ver com aqui pode, aqui não pode. O que pode? Quais são as atividades? E um grande programa de reconversão produtiva, porque o Brasil chamou o povo do Rio Grande do Sul, do Nordeste, para ir integrar, para não entregar a Amazônia, 30 anos atrás. Sabe a condição de titular um pedaço de terra no Sim. Pará, ali na Transamazônicas e tal? Era mostrar que desmatou. Sim, mas de repente a mesma geração agora transformou-se em marginal. Eles não entendem isso. Por isso Só para lembrar, nós estamos no começo dessa nossa conversa, nós estávamos falando de um crime bárbaro Sim. que acaba de acontecer. E quando o senhor fala em retomar o controle, eu me lembro que o senhor também propõe a ampliação da atuação dos militares na Amazônia. A faixa de fronteira. Daí eu preciso lembrar, acho importante, que o governo Bolsonaro multiplicou as operações militares na Amazônia. Mentira, Renata. Deixa eu contar, mas espera aí, pode ser mentira, mas custou 500 milhões de reais com os resultados que nós estamos vendo. O desmatamento escalando, fora os crimes de todo tipo. À luz disso, eu lhe pergunto, é de fato uma boa ideia envolver os militares ainda mais na Amazônia? Por imperativo da missão institucional deles. O que não é razoável é você envolver militar no processo eleitoral. Erro do ministro Barroso, erro do ministro Barroso, erro grave da defesa, que até hoje está aí. Vão cuidar da fronteira. Prometo para o senhor que a gente fala do processo eleitoral mais adiante. Então veja, a faixa de fronteira,
seria um dos maiores países do mundo. No Brasil, tamanha a nossa fronteira seca. Se você tomar lá do Monte Roraima até ali o Santana do Livramento, na faixa de fronteira no Rio Grande do Sul, você tem uma gigantesca estrutura e completamente abandonada. Completamente abandonada. Então, esses crimes bárbaros, que eu espero não é que sejam punidos exemplarmente, eles aconteceram porque ali virou terra sem lei. Eu conheço Tabatinga. Eu fui hóspede desse general Heleno, né, lá no quartel do Brasil, lá em Tabatinga. Entrei nessa região que está aí, fui lá conversar com os ticunas. Sabe, eu conheço o Brasil intimamente. Isso ali é uma terra sem dono. Os militares estão muito longe de cumprir mais remotamente o ordenamento espacial da Força Terrestre Brasileira, sabe, não guarda nenhuma coerência com as verdadeiras tarefas que nós temos que ter. Então, assim, a operação é o típico exemplo para inglês ver, ou, agora nem inglês ver, a imprensa fazer de conta que tem alguém. Esse Bolsonaro é um grande picareta. Em relação a esses dois criminosos, a esses dois crimes, que foram duas vítimas do crime, o Bolsonaro os inculpou. Sim. Outro dia uma draga engoliu 2 crianças em Yanomami. Esses camaradas que estão nos governando, vai esquentando assim quando eu sinto isso. Esses camaradas que estão nos governando são os grandes traidores da pátria. Você imagina o presidente da sua república pedir ao presidente dos Estados Unidos para ajudar ele na eleição? Sim. Essa é uma eleição em tudo diferente, num país que o senhor mesmo admitiu está muito diferente. Nós temos visto aproximações para acúmulo de força política mesmo. A mais emblemática dessa é entre Lula e Alckmin, lembrando do que foram PT e PSDB no passado. Mas há outras. Nesse exato momento em que a gente conversa, por exemplo, o candidato Marcelo Freixo, no Rio, está em negociação com o ex-prefeito César Maia para formar uma aliança. Quem conhece a política do Rio de Janeiro sabe que isso significa um movimento de placas tectônicas parecido com esse da campanha nacional. E o senhor tentou movimentos nessa campanha. Eu gostaria de lembrar alguns deles aqui. O senhor tentou um movimento de aproximação com a Marina Silva, que é uma pessoa com quem o senhor tem identificação numa série de pontos. O senhor chegou a dizer que a Marina Silva teria o lugar que ela quisesse na sua campanha. Ela está num franco processo de reaproximação com o PT, do qual ela foi integrante. Mas o senhor tentou outros arranjos mais heterodoxos, digamos. O senhor tentou entendimento com o Luciano Bivar, do hoje União Brasil, ex-PSL, que é um político que não tem nada a ver com a sua trajetória, para dizer o mínimo. O senhor tentou conversas com Gilberto Kassab, do PSD, que acabou ficando na dele, não lançando candidato e tal. O senhor chegou até, inclusive, tentar uma aproximação com Simone Tebet, que acabou sendo lançada pré-candidata pelo MDB. Ou seja, o senhor tentou fazer aproximações que outros tentaram. Mas no seu caso não deu certo e o senhor irá, como em 2018, com o PDT, o seu partido. A que o senhor atribui essa situação de isolamento? As minhas ideias. Né? E a indigência dos números da pesquisa, que se não são um filme, são um retrato, acabam provocando uma coisa muito poderosa na cabeça dos políticos que se movimentam por esse tipo de conveniência. Então deixa eu só explicar para você. Eu tenho um livro, né? Esse livro é um documento em que eu procuro explicitar o diagnóstico, o que está acontecendo com o Brasil, procuro propor com clareza o que pode ser feito para consertar as coisas do Brasil, indico a fonte do dinheiro, quais são os conflitos políticos necessários para sistematizar o alcance dessa mudança, dessa coisa. E ele também tem um capítulo sobre o arranjo institucional e a base social para que esse projeto seja viável. Então eu, ao contrário do Lula e do PT, nunca abominei o centro e o centro-direita. Nunca. Você dizer é muito diferente de mim? Sim, muito diferente de mim. Mas eu, ao contrário do Lula e do PT, nunca. Vá ver se você acha nos arquivos da minha extensa vida pública alguma declaração desairosa, desonrosa, chamando o Alckmin de ladrão. Alckmin, ladrão de merenda, né? Assassino de Pinheirinho, né, Boulos? Assassino de Pinheirinho e tal. Você não vai encontrar isso. Olha que eu sou duro. Vê se acha com o Bivar, vê se acha com o Kassab. Pelo contrário, o Kassab é meu amigo antigo. Gosto dele, tem muito, você diz, é muito diferente, muito diferente. Mas aqui eu digo que para mudar o Brasil nós precisamos articular uma amplíssima aliança de centro à esquerda.
e dou concretude a o que é que isso significa. Portanto, para dar coerência a isso, eu estou tentando. Eu não desertei ainda da tentativa, porque eu sou um brasileiro e não desisto nunca. Eu já tentei ser presidente do Brasil 3 vezes, essa é a 4ª. E eu não perdi nem um pouco a paixão, o amor, você está vendo o meu olho aqui, o meu entusiasmo e tal. Eu já podia botar a viola no saco, vai te aquietar, o cara vem lá do Ceará, cheio de estigma de Nordeste, de temperamental, porque fala de um jeito que não sei o que e tal. Estou aqui tranquilo, no alto dos meus 64 anos, mais comovidamente entusiasmado do que nunca, porque se antes eu queria, agora eu preciso oferecer ao povo brasileiro uma alternativa à destruição do Brasil. E um voto dado a mim, Renata, vai botar os dois para fora. Sabe, você vota num e tira 2, manda os 2 pastar lá fora, porque os 2 são diferentes, mas representam o mesmo modelo econômico. E eu estou propondo aliança para viabilizar um novo modelo econômico. O Bivar foi honesto comigo, como o Kassab tem sempre sido honesto comigo. O Bivar disse em público, disse, olha, o problema do Ciro não é problema de pesquisa, o problema do Ciro é o que ele pensa sobre a economia. O Kassab, outro dia, fui almoçar com ele, a convite dele, quer dizer, fui visitá-lo na casa dele, e tal, e me diz assim, como é essas tuas ideias na economia? Tem alguma transição? Tem, rapaz. Eu disse para o Bivar, digo para você, qual é a ideia que eu estou defendendo, que não é justa, e me dê outra para botar no lugar. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais, só o Brasil e a Estônia. Eu já fui ministro da Fazenda e cobrei. Isso arrecada 70 bi e acaba com o déficit primário brasileiro. Ou eu boto todas as crianças brasileiras da periferia numa creche em tempo integral, sabe? Esse é o que eu quero defender. Eu estou defendendo que o Brasil tem que cobrar, por essa tragédia que nós estamos passando, um imposto muitíssimo moderado, de 50 centavos sobre cada 100 reais de riqueza, de patrimônio, das fortunas superiores a 20 milhões de reais. Eu alcanço 58 mil brasileiros, Renata. Tal é a desigualdade na distribuição de renda no Brasil, mas arrecado 70 bilhões. De novo, boto todas as crianças no tempo integral, no nível médio, por ano. Percebem? Então, elejam outro. Querem continuar do mesmo jeito? Eleja aí o picanha e cerveja. Vocês vão ver o estelionato eleitoral que o Lula está produzindo.